Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, hoje, 12 de dezembro, nós celebramos Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira principal da América Latina. E na proximidade em que estamos do Natal, dentro do tempo litúrgico em que estamos, que é o tempo do Advento, essa festa de Nossa Senhora de Guadalupe com o Evangelho que a igreja proclama nessa festa, onde Isabel diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Nós contemplamos hoje essa graça, Deus que visita, Deus que vem estar com cada um de nós. O Advento nos prepara para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, que é a grande visita de Deus à humanidade. Deus que se fez homem, habitou entre nós. Deus que nos visitou, veio estar conosco para nos redimir. E essa visita de Jesus se dá através de Maria. E tudo que a gente fala a respeito de Nossa Senhora, como dizem os santos, verdadeiramente, né, nunca é o suficiente. Nunca se esgota. O evangelho que a gente ouviu aqui nos apresenta, não só ele, né, mas dos evangelhos que falam de Maria, mas o de hoje, ele nos revela a grandeza de Maria, a sua unção, a sua santidade, e o quanto ela é, nas mãos de Deus, um instrumento, né, nas mãos de Deus, como nenhum outro. Então o evangelho diz que Maria, ao se saber grávida, né, parte apressadamente para a região montanhosa, para uma cidadezinha que hoje se sabe o nome, né? Se chama Ain Carém, que significa fonte prodigiosa, e vai visitar Isabel. Isabel também está grávida por uma ação divina, né? Era muito idosa, já não tinha mais idade para estar grávida, e vai ter então seu primeiro filho. Muito bem. Maria vai até Isabel, Maria vai até Ain Carém. E Nossa Senhora é a obra-prima de Deus, mas é verdadeiramente humana como cada um de nós é. Claro que Maria não sofreu, não patinou, não tropeçou nas misérias que a gente patina, né, nas misérias que a gente tropeça, porque ela nasceu já imaculada. Mas ela é um ser humano, e como todo ser humano, Nossa Senhora enfrentou os desafios da vida humana. Primeiro desafio que Nossa Senhora aqui enfrentou: quando o anjo se retira lá do seu aposento, do seu quarto, do lugar onde ela estava, e recebe o anúncio do anjo, e ela então diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois daquela conversa, o Espírito de Deus te envolverá com a sua sombra, o menino que vai nascer de ti será grande. Tá. Quando o anjo se retira, Maria enfrenta algo que todos nós enfrentamos. Para quem é que eu posso contar isso? Essa é uma pergunta muito importante a se fazer na vida. Com quem é que eu posso dividir as minhas coisas? E Maria tinha acabado de ser visitada pelo mistério. Mistério na Bíblia não é aquilo que não tem como entender. Ah, isso é mistério, né, padre? Vai saber. Não, isso não é mistério. Isso é mágica, isso é urucubaca, sei lá o que é isso aí. Mistério é algo que eu conheço, mas não conheço tudo. Algo que me supera, mas que se revela a mim. Isso é mistério. Eu entendo o que aquilo está pedindo de mim, mas não entendo o porquê, não entendo tudo o que. Isso é mistério, é uma verdade pela metade, vamos dizer assim. Mas que é uma verdade. Maria está envolta num mistério. Mas quem é que dá conta de receber, de acolher o coração de Nossa Senhora? Naquele momento, naquela feita, nem seu pai, nem sua mãe, nem São José. Maria então vai atrás e vai ao encontro de Isabel. Isabel dá conta do mistério, porque Isabel também está envolta por um mistério. Isabel também viveu essa coisa do marido, Zacarias, voltar dos seus serviços sacerdotais no templo, voltar mudo, e talvez por sinais, escrevendo numa tabuinha, dizer: eu vi um anjo, e não sei o quê. E Isabel também está envolta num mistério de perceber a barriga crescendo. Diz a Bíblia que ela até se esconde por 5 meses, ela não sai em público. Então, Isabel também conhece o milagre, também conhece o mistério, também conhece o susto, também conhece a intervenção de Deus.
E é para Isabel que Maria corre na sua humanidade, para ter com quem dividir aquela maravilha, para ter com quem dividir aquela graça, para ter com quem dividir aquela surpresa, aquele medo. Com quem é que eu posso dividir as minhas coisas? Jesus vai dizer no Evangelho: não jogueis pérolas aos porcos. Deus faz em nós, irmãos e irmãs, pérolas, nos concede pérolas e produz em nós pérolas. E você sabe que a pérola, ela é aquele líquido da ostra quando ela é machucada. Quando um grão de areia lá no fundo do oceano consegue penetrar a ostra e ferir a ostra, ela solta lá um néctar, alguma coisa assim, né? Aquilo é uma ferida. Ele estragou a ostra. Dessa ferida, desse estrago, vem a pérola. E uma boa pérola vale muito, muito dinheiro. Deus pega a nossa história, as nossas feridas, as nossas lutas, tudo que vivemos até aqui. Ele vem e nos visita e produz uma pérola em nós, chamada fé. Uma pérola chamada Jesus. Jesus não existia dentro do meu coração, não existia dentro do seu coração. De repente, não tão de repente assim, né? Na feitura da vida, num momento lá de fé, Jesus passa a existir dentro dos nossos corações, dentro da nossa fé, da nossa razão. Ele passa a ser o Senhor. Essa é a pérola. Uma ferida da minha história se cura. Eu encontro paz para algum drama e eu nunca tive paz com aquilo. Isso é uma pérola. E aí Jesus diz: não jogueis vossas pérolas aos porcos. Maria precisou entender: eu tenho uma pérola. Com quem que eu divido essa pérola? Quem é capaz disso? Isabel. Isabel é capaz, só que Isabel não está perto. Isabel não tem o sobrenome, Isabel não tem o sangue, Isabel não está dentro de casa. Maria viveu isso que você talvez já viveu muitas vezes na vida, ou tem vivido hoje. Quem tem seu sobrenome, quem tem o seu sangue, quem mora dentro da sua casa, não dá conta do mistério, não dá conta da pérola que você tem. E o silêncio é algo difícil. É difícil não ter com quem dividir as coisas, né? É difícil não ter para quem partilhar uma dor, mas mesmo uma alegria. Talvez os momentos em que você mais experimentou o aperto, o beliscão no coração que a solidão pode dar, não foi quando você passou um momento difícil. Foi quando você viveu um momento alegre. Já parou para pensar nisso? Sai por aí contando, às vezes demora, você fica triste, você fica com medo, mas sai por aí e conta que o médico disse que você tem uma doença incurável, que você tem um câncer, que você vai ter que fazer uma cirurgia de grande porte para você ver só. As pessoas acolhem, elas choram junto, faz campanha de oração para você. Não? Quantas pessoas fazem da dor até um trampolim, não é verdade? Dali 2 anos você pode ser candidato, você estoura de fazer voto, em cima da dó do povo. Mas talvez você já experimentou que eu não posso contar o meu sucesso. Eu não posso contar quanto eu paguei. Eu não posso contar que eu consegui. Não tem uma solidão na alegria às vezes? Às vezes você é rodeado de gente ruim. Você é rodeado de gente ciumenta, gente recalcada, gente que nunca conseguiu nada na vida, que gosta de botar a culpa em todo mundo. Aí chega você, serelepe pimpão. Passou no concurso, emagreceu, recebeu um aumento, trocou o carro. Ah, filho. Chega você, serelepe pimpão, foi no psiquiatra, ele tirou quase todos os remédios, deixou só o da pressão alta lá para você. Conta para você ver. Para quem contar? E para quem contar a pérola que é o chamado de Deus? Maria, na sua conversa com o anjo, recebeu um chamado. Para quem contar o chamado? Para quem contar essa eleição que ela recebeu? Para quem contar uma vocação? Para quem contar um caminho novo a ser seguido? Não é coisa fácil. Mas nunca falta Isabel na nossa vida. Nunca vai faltar uma Isabel. Só que a gente precisa ir ao encontro, né? E a gente precisa se libertar, meus irmãos, de algumas carências que a gente tem, que nos fazem ficar patinando na vida alheia, né? Começaram por esses dias as confissões nas paróquias, os mutirões de confissão, né? Para o Natal. Olha, gente, vocês têm que rezar pelos padres. Ou por mim, não sei. Vai ver que eu sou o mais pecador de todos eles, é por isso que eu sofro mais. Jesus de Nazaré. Não, é sério mesmo.
Vontade que dá de colocar uma câmera, um microfonezinho, para você ficar no seu quarto ouvindo o que a gente escuta. É sério. É de dar dó da pessoa, mas do padre também. Aí vocês falam, o Padre Mário é exagerado, o Padre Mário é pitoresco. É. Quem vê cara não vê coração. Essa pessoa que está sentada à sua direita ou à sua esquerda, não olha, fica olhando para mim. Ela é louca da cabeça. É sério. Essa pessoa que está sentada, não olha, que está sentada atrás de você, ela é piradinha da cabeça. Gente, a vida das pessoas são emboladas. Aí você senta e a pessoa, a vida dela não é maldade, é de dar dó. A vida dela gira em torno da família, da cunhada, do ódio que eu estou sentindo, do namorado da minha tia. Mas o que você tem a ver com isso? E as pessoas conseguem falar por 10, 15 minutos de uma vida embolada, pobre, cafona, brega, miserável. E a pessoa de fato treme a mão, chora. Ela de fato tem que tomar alguma medicação para dar conta dessa vida que nem é dela. É uma vida bagunçada, é uma vida cheia de drama, é uma vida cheia de trauma, é uma vida onde o meu filho, padre, feriu tanto meu coração. Você olha um homem zarrão daquele, você tem até que engrossar a voz para falar para ele. Você fala, é mesmo, meu irmão, o que foi que seu filho fez? Não, porque a gente sempre sonhamos com um futuro melhor para o menino, agora ele resolveu que vai fazer outra coisa. É um povo doido. Jesus de Nazaré, meus irmãos, não nos falta, nunca faltou, nem faltará Isabel e Aim Carém. Mas as pessoas mendigam, elas são mendigas. Mendigas de afeto, mendigas de aceitação, mendigas de aprovação. A grande maioria das pessoas que estão dentro da igreja era para estar muito mais santa do que são, muito mais prestativas do que são, mas elas são amarradas em cunhada, em pai, em mãe, em sogra, em filho. É um negócio triste. As pessoas não se libertam. Por que não faz igual Nossa Senhora? Dá um perdido. Nossa Senhora olhou para São José e falou, Zé, eu não vou te convencer de nada mesmo não. Ou o anjo que apareceu para mim aparece para você, ou não adianta falar. Eu vou dar um rolê. Vou para a casa da minha prima, espairecer um pouco. Uma santa prima, entenda-se bem, né, minha senhora? Mas percebe, meus irmãos? Imaginou, Nossa Senhora, se Nossa Senhora é você, nós estávamos lá até hoje. Estava lá até hoje. É porque ninguém me entende, é porque ninguém me acolhe, porque a minha mãe falou assim, padre, ai, agora você se acha santa, né? Aí dói no coração da gente, sabe? Nossa. Nunca faltou nem faltará Isabel e Aim Carém. Só que a gente precisa se conformar e ficar em paz. Essa Isabel, na maioria das vezes, não tem o teu sangue, não tem o teu sobrenome, não mora dentro da sua casa. E eu sinto muito te dizer, não é a pessoa que você escolheu para dormir toda noite. Muitas vezes não é. O que vai fazer? E Maria vai ao encontro. Primeiro desafio de Maria, com quem partilhar, com quem dividir. Quem é entendedor diz o que está me acontecendo. Mas nunca falta Isabel e Aim Carém. Só que a vida, meus irmãos, muitas vezes ela é uma virada de página. A vida muitas vezes é história nova. A vida muitas vezes é fechar um ciclo e começar outro. E aí nós vamos vendo na vida de Nossa Senhora o quanto ela soube deixar na mão de Deus. Quem foi que convenceu São José dessa história toda? Foi Maria? O anjo. Com certeza Nossa Senhora rezava todo dia e falava, Senhor, o Senhor mandou o Gabriel aqui, manda o Gabriel lá. Meus irmãos, muitas vezes não vamos ser nós que vamos convencer os nossos. Até porque quem convenceu você foi Deus, não foi? Através de um santo que não era de casa, não foi? Então agora paciência com os seus de casa. Algum santo que não é da sua casa vai convencê-lo um dia. Paciência, oração, bom testemunho, né? Uma vida, enfim, coerente e paciência, uai. Muito bem, quando Isabel escuta a saudação de Maria, aqui começa a entrar o quanto Nossa Senhora está um degrau para cima de qualquer criatura. Quando Isabel escuta a saudação de Maria, o shalom, que é o jeito dele de dizer bom dia, boa tarde, tchau, obrigado, é shalom, a paz de Deus, né?
Quando Isabel escuta a saudação de Maria, a criança pula no seu ventre. Isabel fica repleta, cheia do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui em Lucas. Lucas é quem escreve Atos dos Apóstolos. Então, algumas vezes no Evangelho de Lucas, mas depois, sobretudo, em Atos dos Apóstolos, no Pentecostes e pós-Pentecostes, é muito preciosa essa expressão, ficar cheio do Espírito Santo. Mas ficar cheio do Espírito Santo é um dom pós-pascal, pós-Páscoa, pós-Pentecostes. Então nós temos aqui na casa de Isabel um primeiro Pentecostes, através da saudação de Maria, da presença e da palavra dela, da unção que ela carrega. Isabel fica cheia do Espírito Santo, como se isso aqui já fosse Pentecostes, pela presença e pela unção de Nossa Senhora. Então veja, queridos, Nossa Senhora é mãe, é mestra, é modelo a ser seguido, mas ela não é só isso, ela não é só um bom exemplo. Maria comunica algo, Maria tem consigo algo, porque imaculada, porque repleta da graça, porque cheia de Deus. Ela comunicou, o Espírito Santo veio pela saudação de Maria. E aí vem o grito de Isabel: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Que nós na oração da Ave Maria, né, a igreja com sabedoria, do teu ventre, Jesus, o santo nome de Jesus. E Isabel, que é muito mais santa do que nós, coloca uma pergunta: como eu posso merecer? Quem sou eu? Não sou digna, né? Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Maria vai ficar 3 meses na casa de Isabel, né? E isso aqui, na Bíblia é encontrado lá no Antigo Testamento, quando a Arca da Aliança foi encontrada e ficou por 3 meses na casa de Obed-Edom e abençoou toda a sua casa. Maria também fica 3 meses na casa de Isabel, porque Maria é a Arca da Aliança, que carrega o Cristo. O que tem dentro da Arca da Aliança? O maná, um restinho do pão que caia do céu, o maná, as tábuas da lei e o cajado de Araão, que é a imagem do sacerdócio do povo de Israel. Não é isso? Maria carrega dentro de si Jesus. Jesus é o pão da vida, Jesus é a nova lei, o sumo e eterno sacerdote. Está lá em Hebreus. Então Maria é a nova arca da aliança. E a Isabel testemunha: logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Alegria também é um tema muito próprio do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Sempre termina dizendo: e todos ficaram alegres, e a alegria, e aquele grupo ficou alegre. Então veja, o Espírito e a alegria são dons de Deus, que vêm pela intercessão de Nossa Senhora. E aí por que ela é bem-aventurada? Porque sendo imaculada, continua sendo humana e tem desafios de ser humano. Olha o que diz Isabel: bem-aventurada você, Maria, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que lhe prometeu. Maria precisou acreditar, ela precisou dar o passo da fé. Nossa Senhora também foi convidada a ter fé, como você e eu. Portanto, vamos lá. Quem está acordado ainda? Ergue a mão para eu ver. Mentira, mas tá bom. Eu tenho com quem dividir? Eu jogo minhas pérolas aos porcos? Saber escolher Isabel, saber identificar Isabel, ir até Isabel e esquecer quem não é Isabel. Mas o passo, meus irmãos, da fé. Bem-aventurada aquela que acreditou. Vai se cumprir o que Deus prometeu. Agora, meu querido, minha querida, será que muitas vezes na vida a gente não está correndo atrás de coisa que Deus não prometeu? Todos nós temos sonhos, todos nós temos apegos, todos nós temos ambições, todos nós temos predileções. Normal ter, não é pecado ter. Mas cuidado para você depois não ficar magoadinha com Deus, blasfemando o céu aí. Porque Deus não deu, porque Deus não... Mas estava prometido onde isso aí? Algumas coisas não foi Deus que prometeu, alguma coisa é simplesmente um apego da minha cabeça. Bem-aventurada aquela que acreditou no que Deus prometeu. E o que Deus prometeu para Maria não era o que Maria andava querendo. Maria não ajoelhava todo dia no quarto, Maria não fazia novena com o padre Reginaldo Manzotti, falando assim: ai, Senhor, realiza o meu sonho. Eu queria tanto ficar grávida do Espírito Santo.
Ai, Deus, ô Senhor, me faz mãe do filho de Davi? Maria nem cogitava. Às vezes Deus vem e te promete coisa que você não está pedindo. Porque Deus é um Deus de novidade. Deus não é um Deus do meu protocolo. Deus não está aqui para honrar meus ídolozinhos e os meus sonhos. Que ainda que não sejam pecados, podem ser pequenos, podem ser meus. Por que Deus não pode desenhar a vida diferente? Bem-aventurada aquela que acreditou no que Deus prometeu. Acontece que quando Deus prometeu, não era nem o que ela estava pedindo. E isso é tão bonito, meus irmãos. Isso é tão terapêutico. Isso é tão curativo em nós. A gente vem na igreja, às vezes, com 1000 problemas. Deus resolve conversar com a gente a respeito do problema 1001. Deus resolve falar comigo hoje nada daquilo que eu queria que Ele falasse comigo. Isso é tão bonito, porque Ele é Deus. E a pessoa vem aqui para resolver isso, resolver aquilo, curar isso, libertar aquilo. A palavra de Deus vem falar outro assunto com você, comigo. E nós somos convidados a dar um passo de fé, de abertura. Bem-aventurada aquela que acreditou, vai se cumprir, porque Deus quando promete, cumpre. E Maria então diz, diante de Isabel, em Aim-Carém: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque acreditou, porque dilatou o coração. Existe uma alegria, meus irmãos, que está guardada dentro das novidades de Deus para nós. Só que a gente precisa ouvir, a gente precisa consentir, a gente precisa se desapegar para acolher algo novo. Por que muitas pessoas vivem uma vida vazia, cheia de ódio, de doença e de tédio? Entre tantos motivos, um deles. A gente mira em algumas alegrias que humanamente a gente intui. A alegria de emagrecer, a alegria de pintar a casa, a alegria de fazer uma viagem, a alegria de ver a filha casar com um homem rico fazendeiro, a alegria de torcer para o time que ganhou o campeonato. A gente intui que existem algumas alegrias dentro de algumas coisas, e existem mesmo. E o que a gente faz com isso? Idolatra e corre atrás. E bota até Deus na jogada. E aí quando a gente soma todas essas alegrias, que nunca serão todas, porque ninguém alcança tudo, vem um vazio, vem um ódio da existência, vem uma raiva do verão e do inverno, vem um negócio esquisito dentro de nós. Porque a nossa alma, meus irmãos, ela só é completa numa alegria que é novidade de Deus. Eu nem imaginava, eu nem me via. Não corresponde à minha urgência do agora, mas Ele me pede assim, isso aqui, dessa vez. E é no cumprimento dessas coisas que a nossa alma engrandece, o espírito se alegra e se preenche e se completa. Bate no teu peito e fala: ainda bem que eu vim. E aí, meus irmãos, na perspectiva da visita, hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora que visitou com predileção tão especial a América Latina e o México, né? Das manifestações todas de Maria, que visitou Isabel e continua visitando e comunicando a graça, essa manifestação da Virgem Maria lá em Guadalupe, pequeno parênteses, minha gente, quantas Marias existem? Uma só. Quantas Nossas Senhoras existem? Uma só. Só existe uma Maria e uma Nossa Senhora que tem diversos títulos, diversos apelidinhos teológicos, carinhosos e do afeto do coração da igreja e do povo. Um deles, Guadalupe, porque algo de Maria, a única Maria, aconteceu em Guadalupe. De Fátima, porque a mesma Maria, a que foi em Guadalupe, se manifestou em Fátima. Nossa Senhora, de vez em quando, troca de roupinha, né? Então foi no México, toda a Índia, cabelo escovadinho, lisinho, toda colorida. Mas o guarda-roupa de Nossa Senhora é do tamanho do seu, filha. Tem roupa para toda ocasião. Se precisar baixar em Portugal, vai de portuguesa, ora pois. Entendeu? E no Brasil? Já é chocolatona, já vestida. Nossa Senhora tem para todo jeito. A mesma, a única. Não sei se é os anjos, quem é que ajuda ela a fazer uma make lá, uma maquiagem. Aparece no Japão lá, como é que é? Esqueci o nome da Nossa Senhora, a padroeira do Japão, a manifestação dela no Japão. O zóio puxado, já faz aquela maquiagenzinha, já não sei o quê, já fica japonesa também. A mesma, a única e uma só. Fecha parênteses. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Lá em Guadalupe. Então, das aparições, das manifestações de Nossa Senhora, lá no ano 1531, Deus deixou na terra uma fotografia de Nossa Senhora, né?
a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que é aquele tecido, que era o poncho, a roupa do índio, é uma fotografia. Mas não existiam fotografias no ano 1531, né? Mas tem uma lá até hoje. Quando Nossa Senhora começa a aparecer, é São Juan Diego, né? E falar com ele. E aí o bispo pede então um sinal muito concreto daquilo que ela falava com ele. Pede para ele construir uma casa, uma igreja para mim, para que através e a partir de mim, esse povo que aqui mora, e todos que vão chegando, né, era o início da colonização, possam acreditar no meu filho, no Salvador. O bispo escutava aquela história da boca do índio com a prudência necessária, né? Se alguém disser para você que viu e ouviu Nossa Senhora, desconfie o quanto puder. A gente não sai acreditando nessas coisas, né? E aí o bispo tratava bem o Juan Diego, mas volta amanhã, pede um sinal. E aí ela combinou com ele um dia: vem amanhã aqui tal hora. E aí o que aconteceu no outro dia tal hora? Ele não foi. Aí ele pegou e por conta foi no outro dia, outra hora, na mesma hora. Falou, ela não foi ontem, talvez ela vá hoje. E foi. E ela falou, Juanito, que ela tratava ele com muita doçura, você não veio ontem, meu filho. Ô, minha senhora, não é nada contra a senhora não, nem foi pouco caso, não fica chateada. É que eu não sei se a senhora está sabendo que um tio meu está muito doente, está para morrer, e eu achei que não passava de ontem. E aí, primeiro, o que é primeiro, né? Fui atrás de um sacerdote, de um dos vossos sacerdotes, ele falou para ela, né? Para poder dar a ele a extrema unção e a confissão, para ele morrer e ir para o céu. A senhora não fica brava, não. Eu era mais católico que Nossa Senhora, né? Mas olha que lindo esse pequeno, grande detalhe dessa história de Nossa Senhora de Guadalupe. O sinal veio fora da agenda, porque São Juan Diego era muito, ele era católico. Nossa Senhora vai aparecer ali para mim e o meu tio vai morrer. O que vem primeiro? O padre para confessar meu tio, e não a Nossa Senhora, ela que volte amanhã. E aqui está, meus irmãos, as nossas devoções, ou a nossa devoção a Nossa Senhora, precisam nos fazer católicos. E ser católico, eu não sou católico porque dentro do meu coração eu tenho uma doçura com Nossa Senhora da Aparecida. Porque dentro do meu coração eu tenho uma doçura com Nossa Senhora de Guadalupe. Porque no meu coração eu tenho um apego com Nossa Senhora das Graças, a minha medalha milagrosa. Isso não faz ninguém católico, isso pode fazer de você um sincrético às vezes, um confuso. Ninguém fica católico porque no dia 2 de outubro faz bolo e dá para as crianças. Faça bolo, dê para as crianças. Mas deixa eu te perguntar, em qual missa você vai no dia 2 de outubro? Não vai, né? Primeiro, o que vem? Primeiro os sacramentos. Bom, aí no outro dia ele foi, né? Era inverno, nevava. E no alto ali da montanhazinha baixinha, tinha umas flores muito bonitas. Ele já ficou surpreso, porque não tinha como ter flor. Nossa Senhora fala para ele, colhe essas flores, põe aí na tua tilma, na tua roupa, leva para o bispo e diz que é um presente meu e ele vai entender. São Juan Diego achou, vai, né? Porque é milagrosa ter flor aqui, né? Nesse frio, não é época e nunca vi essa flor na vida. E ele vai. Quando ele chega diante do bispo, que ele abre a roupa, que as flores caem, na roupa dele está fotografado, está estampado uma imagem de Nossa Senhora, como que uma mestiça, como que uma índia, né? E aquilo é surpreendente a todos. E está lá o manto de Nossa Senhora de Guadalupe até hoje, e tudo nele é milagre, né? O tecido não podia ter durado até hoje, ninguém sabe explicar como é que dura, ninguém sabe explicar como é que sobreviveu a um grande incêndio que teve, um atentado que teve, né, de fogo e bomba, está lá até hoje. A tinta que está lá é tinta, porém não é de nenhuma química, substância terráquea. A tinta que está lá não pode ter sido pintada a pincel, não tem marca. A tinta que está lá está estampada, né, de um jeito também que a ciência não consegue reproduzir, né? No manto, no conjunto da imagem, está lá as estrelas, as constelações, dispostas como exatamente estava disposto o céu, as constelações, naquela semana daquela época do ano, onde é que estão as estrelas? Está tudo lá também. No manto da imagem tem uma partitura musical, é coisa que vai se descobrindo com o tempo, né? A menina da imagem é uma mestiça
coisa que em 1531 no México não havia. Meninas daquela idade mestiças, não tinha essa primeira geração ainda de espanhol com um índio. Ela é mestiça. Ela está ao modo, ela é como que uma rainha indígena naquela imagem, né? Aquela imagem é uma princesa de alguma tribo indígena. Os índios, quando começaram a olhar para aquela imagem, de imediato já reconheciam tudo isso, as cores, enfim. E aquela faixinha que ela tem, né, na barriga, era o costume deles, da mulher quando descobrir que estava grávida. Andar com aquela faixa viradinha para aquele lado. Então ela está grávida. E aí, na imagem, na altura do ventre, se escuta os batimentos cardíacos de um bebê, como de uma mulher grávida, né? No fundo do olhinho da imagem está toda a cena tal qual ela aconteceu, com riqueza de detalhes. Se colocar e olhar lá no fundo da imagem do olho da santa, o que tem lá? É como que uma retina humana. Na sua retina agora e na minha, está ali impresso tudo que está acontecendo agora. Certo? É assim que a gente enxerga, como que por um espelho. No fundo da imagem que está lá, é como se tivesse uma retina humana. Está lá o bispo, a empregada, os móveis, as flores no pezinho do índio. É como que Nossa Senhora assistindo a cena, né, de tudo que aconteceu ali. E várias outras coisas extremamente miraculosas, extravagantes ao redor daquele tecido, ao redor de uma fotografia de Nossa Senhora, que veio visitar. E não vem sozinha, vem sempre com Jesus, né? Vem sempre trazendo o Salvador. Tudo isso, meus irmãos, para que nós também sejamos filhos. E aí veio a leitura de hoje. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sujeito à lei, a fim de resgatar os que estão sujeitos à lei, para que todos nós recebêssemos filiação adotiva. E aqui está, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos filhos de Deus. Eu sou filho do seu Mário, da dona Cleonice, mas muito mais do que isso, eu sou filho de Deus. É a partir de Deus que eu mensuro meu valor, meu dever. É a partir de Deus que eu me reposiciono com as minhas fraquezas, pecados, tentações, traumas e futuro, e não a partir do Mário e da Cleonice. Meu pai e minha mãe foram instrumentos sem os quais eu não existiria. Mas eu não sou propriedade nem escravo de pai e mãe. Quando é que nós vamos entender isso? Até quando, meus irmãos? Até quando? É porque o meu pai, é porque a minha mãe. Tá, e Deus? E Deus? Nós somos filhos de Deus. E claro que um pai melhor, um pai pior, uma mãe melhor, tem seu peso na nossa história, por óbvio que tem. Mas você é filho de Deus. E olha o que diz a palavra. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama dentro de nós, Abá, ó Pai. Assim, já não és mais escravo do Mário, da Cleonice, dos defeitos deles, do que de ruim possam ter feito e não fizeram. Mas você está entendendo? Ou não? Eu estou conversando com gente inteligente. Fala assim, padre, eu estou dormindo, mas eu sou inteligente. Fala para eu ouvir. Assim você não é mais escravo. Você não é mais vítima. Então quer dizer que o resumo da sua vida, se eu sentar para te escutar, eu vou conhecer o personagem principal da sua história. O personagem principal da sua história não é Jesus, não é o Espírito Santo. O poder principal da sua vida não é a fé. O personagem principal da sua vida é seu pai, sua mãe, seu ex-namorado que te traiu. O que mais que é o personagem principal da sua vida? Ora, meus irmãos, que coisa vergonhosa, triste. Que desperdício. O que te resume não é Jesus. Que dó que eu tenho de você. Que dó. O personagem principal da sua vida é quem não te amou, é quem te feriu. É a dor que você carrega de um sonho não realizado. Que coisa triste. Recebemos a filiação adotiva. E porque somos filhos, em nós habita o Espírito Santo que clama, Abá, o Pai. Assim já não és mais escravo de nada, nem de ninguém. Seja grato, sejamos gratos a quem tem parte na nossa história. Amém?
Perdoemos quem tem parte na nossa história, amém? E vivamos por Cristo, com Cristo e em Cristo, e bye bye capeta, trauma, dor, não sei, cada um tem uma história para viver, tem uma graça para viver. Irmãos, hoje é dia 2 de dezembro, é uma quinta-feira. Quem é que vai ditar o ritmo e o tom desse 12 de dezembro, quinta-feira, 2024? Não pode ser nada nem ninguém a não ser Jesus. E o que Ele tem para mim, o que Ele quer de mim. E através de Jesus eu saboreio o doce e o amargo da vida. Com Jesus e através de Jesus eu dou as minhas risadas, sinto os meus medos, dou as minhas choradas, mas é com Cristo. Porque nós pertencemos. E não só pertencemos, no ato do nosso batismo, quando aquela água cai na cabeça, vamos ver se nós somos católicos mesmo. O que aconteceu ali? Houve em mim, em você, uma adoção filial, uma mudança de identidade. O batismo, o sacramento do batismo, meus queridos. Não é um dia comunitário onde a gente introduz no clã um novo membro. O batismo não é um ato para a comunidade ver que somou mais um. Sim, vai se somar mais um. Mas mais um o quê? Mais um que agora é filho. Mais um que agora não é escravo de ninguém. Mais um que agora nasce em Deus e não no humano. É uma identidade que nós temos. Identidade nos dá dever. Mas identidade nos dá direito. Com o seu RG lá, com a tua digital. Quem é você? Você não tem um CPF, um RG? Você tem uma identidade. Isso aí diz tudo que você está devendo. Para o governo e para os outros. Mas isso aí diz todos os seus direitos. Você pode entrar ou não pode entrar? Depende da sua identidade. Você pode acessar tais coisas? Depende da sua identidade. Identidade, meus irmãos. Nós temos identidade e identidade em Deus. Então já não és mais escravo, mais filho. E se és filho, herdeiro. Herdeiro de Deus. E não mendigo do outro. Bate no teu peito comigo e fala: eu sou herdeiro de Deus. Abre a boca, fala: eu sou herdeiro de Deus. E não escravo dos outros. E não mendigo dos outros. Tenta falar para alguém que esteja perto de você, diz assim: você é herdeiro de Deus, para de ser mendigo dos outros. E aí Paulo termina dizendo: e tudo isso por graça. Não por mérito, por graça. Você já ganhou um presente e falou assim: ai, não precisava. Ainda bem que a pessoa não leva a sério, né? Ah, então devolve daqui, que eu estou pagando caro nisso aqui mesmo, dá tempo de... Não é verdade? De uma pessoa me deu um presente, eu olhei e falei assim: se eu disser para você que não precisava, é mentira. Precisava. Obrigado, viu? Precisava. Não precisa não. Ainda bem que os outros não acreditam nisso aí. É graça, é um presente. É um presente, velho. E tudo isso por graça de Deus. Graça de Deus que não aconteceu sem Maria. Graça de Deus que até hoje acontece com ela e através dela. Por isso, queridos, hoje e sempre recorramos a ela, nos confiemos a ela e invoquemos a ela. Maria é mais do que bom exemplo. Maria tem algo que nenhuma criatura tem. Ela tem uma íntima união com Cristo, com a humanidade de Cristo e com a divindade de Cristo, que nenhum ser humano nunca teve nem terá. Por isso, ela é o instrumento da visitação de Deus. Como daqui a pouquinho, na hora da nossa adoração. O ostensório não é a parte importante da adoração. É a Eucaristia que vai dentro dele. Mas ele carrega, ele comporta, ele mostra. E assim é Maria, ostensório do Senhor para nós, né? Arca da Aliança. E que Jesus nos ajude a amar Maria como Ele amou. Ninguém amou Nossa Senhora mais do que Jesus. Nenhum de nós nunca vai conseguir isso também. Então, se a gente achar que está amando demais Nossa Senhora, fiquemos em paz, porque ninguém está amando mais do que Jesus. E o que é pecado entre tantas coisas? Pecado é amar o que Jesus não amou, gostar do que Jesus não gostou. Maria foi amada por Jesus. Se eu a amo, não tem como isso ser pecado. Jesus foi cuidado por Maria. Se ela cuida de mim, não tem como isso ser pecado. Porque por mais intenso que isso seja,
Nunca vai ser tanto quanto foi entre Jesus e Maria. Então está tudo certo. E recorramos a Nossa Senhora hoje e sempre. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.